Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Marcelo Bressanin, sou artista e pesquisador, e é um prazer estar com vocês aqui no 30º Encontro Nacional da ANPAP, apresentando o artigo A Performance de Dados em Instalações Artísticas, que é fruto das pesquisas que eu venho realizando no projeto de mestrado por uma estética do som e do espaço, a performatividade sensível dos dados, que tem como orientadora a professora doutora Regilene Aparecida Salles e Ribeiro, coautora deste artigo, no qual nós discutimos e abordamos o trabalho Solar, de 2009, das artistas Regiane Cantoni e Leonardo Crescenti. Como disse anteriormente, eu desenvolvo atualmente um mestrado na Unesp, sou também professor universitário na área de artes visuais, artista e produtor cultural. E a professora Regilene Salles e Ribeiro é pós-doutora em História da Arte do Vídeo pelo Instituto de Artes da Unesp. Bom, retomando as considerações do professor André Parente, nós temos aqui a ideia de que cada tecnologia traz questões relativas à sua consistência enunciativa, ou seja, a maneira como ela produz um discurso sobre uma sociedade em um determinado momento e de determinadas tecnologias. Neste caso, nos interessa aqui apresentar o trabalho Solar, de Regiane Cantoni e Leonardo Crescenti, com uma questão fundamental que é como pensar a criação artística permeada pelo uso de dados. Neste caso, vale a pena retomar a proposição das pesquisadoras Venturelli e Mello, para quem os dados, quando tomados como material criativo, eles permitem ou podem permitir tomar como visíveis ou como sensíveis um mundo de informação supostamente ilegível, transparente ou difuso, ou até incompreensível para quem não seja um especialista na área. Porém, por meio de processos artísticos, de interfaces e de propostas poéticas, estes dados podem se tornar perceptíveis no campo do sensível a partir de uma interpretação artística. É importante lembrar também, nesse sentido, que outros pesquisadores vêm defendendo essa ideia da utilização de dados como material artístico. Tá? Neste caso, a gente retoma aqui a fala do Lev Manovich, para quem, em geral, ao se criar um trabalho com novas mídias, o que está se construindo, na verdade, é uma interface entre a percepção do público e um determinado banco de dados. Agora, esta interface, no caso mais simples, nos fornece uma maneira de nos comunicarmos, de interpretar este dado. Porém, se apenas uma interface for construída sem uma poética, nós não ficamos muito distintos de qualquer outra manifestação artística tradicional. Ok? Lembrando também aqui as falas dos pesquisadores norte-americanos Freeman e Sandler, que os dados, como componentes invisíveis, assim como a eletricidade que nos rodeia, por exemplo, são poderosos ativadores e desativadores de conteúdos e que podem, sim, se tornar materiais artísticos significativos, ou seja, materiais para a arte. Lembramos ainda também a proposição da Cláudia Gianetti, que afirma que essa elaboração de estratégias empregando novas tecnologias de forma artística questiona o papel da arte, o papel do observador, do público diante da obra da arte, a própria função da obra, o papel da máquina no processo de criatividade e, no fim, a relação entre artista, obra e receptor. Retomando aqui o caso da obra Solar, de Regiane Cantoni e Leonardo Crescenti, nós temos um exemplo interessante de como uma situação de armazenamento de dados pode gerar uma obra interativa que considera especificamente as posições dos interatores. Priscila Arantes, pesquisadora, que apresentou a obra Solar no catálogo publicado, explica que o visitante da obra, ao adentrar no sistema, ele tem a possibilidade de informar a um banco de dados, através de uma interface física, uma posição geográfica, ou seja, latitude, longitude e também o horário. Ao fazer isso, fisicamente, esse visitante vai acionar o sistema para que um banco de dados armazenado na obra faça a gestão de todo um sistema eletromecânico que vai posicionar um refletor de luz
que, por sua vez, simula a angulação e a posição solar naquelas coordenadas geográficas e naquele horário escolhido por cada visitante. É importante a gente considerar aqui, neste caso, que, embora a obra utilize um banco de dados estático, que está embarcado no próprio trabalho, independente dele estar conectado ou não à internet, a uma rede de comunicação, ele manipula esses dados e desperta, de alguma forma, um sistema eletromecânico que vai performar a partir da escolha dos públicos e dos dados disponíveis no sistema, ou seja, no próprio trabalho. No caso do solar, especificamente, isso é interessante porque são as escolhas de cada interator que vão determinar como o sistema vai manipular os dados e vai agenciar todo o aparato eletromecânico que proporciona a sensação física, plástica, que os dados permitem estabelecer. Vale lembrar, então, que, da mesma forma que esta obra torna sensorial um conjunto de dados previamente estabelecidos, ela também torna sensível as decisões dos próprios visitantes, ou seja, o que determina que eu escolha uma ou outra coordenada, um e outro horário, além das minhas experiências, das minhas memórias, dos meus desejos, enfim. É o meu conjunto de dados como visitante que agencia um conjunto de dados de natureza georreferencial que, por sua vez, vão ativar e acionar todo o sistema. Nesse caso, nós temos algumas perguntas, que são ainda tema da nossa investigação, que são: como é que o ato de atuar diante de interfaces tecnológicas nos permite pensar uma relação imediata com informações, estejam elas online ou não? Ou ainda, como se define a interpretação artística, o trato do sensível, do particular, independente de como se acessam esses dados numéricos, invisíveis, dispersos, para que eles se tornem sensíveis para o espectador, para o visitante, para o interator. E perguntas também importantes para a nossa pesquisa de uma forma geral: como é que os dados podem performar? Ou o que é uma obra, ou quem é o artista, ou o que faz uma interface nesta relação de agenciamento de dados que atuam? Ou ainda, como pensar essa relação entre a estratégia do artista, a plástica construída e o público visitante? Mais poeticamente, de como tornar os números, no caso de solar, tão sensíveis ou tão sedutores como a própria luz do sol, então a memória que nós temos dessa experiência da luz solar em determinado local, em determinado horário. Tendemos a considerar, por fim, rapidamente, que esse tipo de operação de uma obra informacional, ou seja, ativada por um banco de dados invisível, imperceptível, ela coloca para os artistas um primeiro desafio que de natureza técnica, ou seja, a necessidade de trabalhar com uma série de técnicos especializados, programadores, engenheiros, colocando-se sempre a serviço de uma sensação, ou seja, de uma sensibilização do público. E, antes de mais nada, que isso depende de como o artista define a sua provocação, a sua proposição ao público, a um grupo social ou uma sociedade como um todo, a partir do manuseio de tecnologias disponíveis no cotidiano e também de dados nem sempre perceptíveis. Deixamos aqui algumas referências importantes para a pesquisa do nosso mestrado e deste artigo, que estão disponíveis na íntegra no texto publicado. E, por fim, agradecemos a atenção de todos vocês. Muito obrigado.